Fala, cambada do céu, tudo bem com você? Eu sou Peri Andrade e ao longo da última meia década, Eric Whitney, nome de batismo do prolífico pioneiro do trap metal, o cara mais conhecido como Ghostman, ele foi lá e não só conseguiu sair da obscuridade subterrânea para a onipresença desse subgênero, como também ajudou no processo de ampliar os horizontes e povoar toda a imaginação de uma nova geração de fãs de música pesada. Só que mesmo o cara já tendo uma fanbase já bem estabelecida, parece que aqui ele sentiu real a necessidade de dar o seu passo mais ambicioso, no caso o lançamento do seu 8º álbum de estúdio, Anti-Icon. Com temas ainda mais profundos que antes, uma estética ainda mais grotesca e impactante, Anti-Icon é uma resposta a como qualquer influenciador, tiktoker, youtuber ou personalidade da atualidade podem ser considerados ícones, mesmo que sejam em questão de opinião, de aparência, de trejeitos, eles acabam soando iguais a outras trocentas pessoas que partilham do mesmo status que eles. Inclusive o lance aqui é debater sobre a falta de uma identidade clara e particular para essas pessoas, o que acaba criando inclusive uma falta de algo único para cada um desses indivíduos, quase uma espécie de industrialização de falsos ícones. Para o Ghostman, um ícone seria alguém como Alice Cooper, como Marilyn Manson, como RuPaul. São pessoas que você consegue reconhecer a quilômetros de distância, você sabe como eles se parecem, você conhece a voz deles. Você poderia, sei lá, até ter um action figure deles. E eu concordo bem com essa crítica que ele faz aqui, faz sentido isso que ele está falando, porque assim como a gente usa a palavra gênio para qualquer pessoa que seja muito boa no que faz, meio que você acaba banalizando o conceito dessas palavras e acaba por baixar a régua do que realmente seria um gênio, do que seria um ícone. Deixa de ser algo especial para ser algo mundano e prosaico. Por isso de ser um anti-ícone. Ele não é perfeito, ou ele não aparenta ser, mesmo demonstrando, sei lá, suas imperfeições, como várias dessas pessoas, essas personalidades acabam tentando soar hoje em dia. E na real, o cara é quebrado, muito isso fruto de uma construção muito complexa. A gente tem o relacionamento, o mau relacionamento, né, que ele teve com o pai dele, e a sua morte repentina quando ele ainda era relativamente novo. A luta que o Ghostman ele foi enfrentando contra opiáceos, que são drogas usadas para poder tratar de dor crônica. Então, meio que a partir disso, ele pode desenvolver uma série de temas, tendo como elemento central esse debate do que representa ou não ser um ícone. Inclusive, já desse ponto dessa potente evolução temática estética que ele apresenta aqui, ela não só funciona como um reflexo do seu som cada vez mais fudido e opressivo, como também uma espécie de rebelião contra a cena, né, que acabou gerando ele, no caso o SoundCloud, e tem muito esse paralelo, essa questão, esse link, porque é uma cultura que supostamente deveria ser quase um foda-se para o sistema, idealisticamente falando, né, quase como se fosse uma nova forma de punk, um novo do it yourself, faça você mesmo, né, mas acabou virando meio que um grande mercado capitalizador do hype do underground, um mainstream maquiado de independente, principalmente dentro desse gênero de trabalho, não trap metal, mas o trap, o rap em si. E além dessa questão do ícone, em vários momentos o disco ele também pode ser entendido como se fosse uma espécie de um término de relação. Por exemplo, em Hydrochloride ele se declara assim fortemente: eu não te amo mais. Só que aqui não é uma relação usual que ele está desenvolvendo, né? Mas sim o que eu já citei, a sua luta contra o vício em opiáceos. É literal e metaforicamente ele tentando sair de um relacionamento tóxico. E dando ainda mais camadas e conectando ainda mais os pontos, numa entrevista recente para Kerrang, ele diz que ele só se deu conta desse seu problema com vício a reconhecer os mesmos padrões que ele via no seu pai, que também possuía esse tipo de vício em drogas que controlavam a dor, devido inclusive a um acidente que fez com que ele ficasse preso ao sofá e tivesse que usar bengala até o final da vida dele. E a partir disso, inclusive, começou a se desenvolver muito desse relacionamento ruim com o Ghostman. E muitas vezes
é uma coisa que acontece muito, né? A gente herda não só o melhor, mas também o pior dos nossos pais, principalmente quando existem esses conflitos mal resolvidos. E a parada acho que fica ainda mais doída se a gente também imaginar, né, que esse término de relação ele pode também ser uma espécie de uma resolução desses traumas causados pela essa relação ruim com o pai dele. Na faixa Calamity, por exemplo, ele diz: eu peguei a sua doença. Cara, é foda porque às vezes a gente não pensa isso, mas ele consegue aqui trafegar de uma forma tão crua, tão fraturada, tão, sabe, sufocante, na questão de como as nossas dores, nossas merdas internas, elas são muito mais conectadas do que a gente poderia imaginar. Mas apesar de todos os temas pesados e tristes que eu fui comentando e citando aqui, eu acho que Anti-Icon, ele no final das contas, ele soa menos como uma crônica de uma espiral descendente para, sei lá, a perdição completa do Ghostmane e mais como um renascimento a partir de toda essa destruição interna e sofrimento pelo qual ele passa e pelo qual ele foi desenvolvendo aqui no disco. Um exemplo disso, o carro fúnebre em chamas, que aparece no vídeo promocional, ele simboliza como se fossem as cinzas da Era Noise, por exemplo. Você tem aqui imagens mórbidas em prol de evocar um certo fiapo de esperança, representando assim o fim do velho e o nascimento do novo. Cara, e 3 pessoas são fundamentais nesse processo de Fênix ressurgindo das cinzas pelo qual ele passou. Primeiro, o DJ Parvo, que teve lutas muito semelhantes e meio que foi uma força motriz para o Ghostmane, ajudando ele a poder se manter firme. O segundo, eu acho que é o produtor engenheiro, o Arthur Rizk. Foi o cara que apareceu na casa dele para poder tirar ele de depressão e ajudar ele a terminar o disco. E por último, talvez a pessoa mais importante nesse atual momento, a colega musicista dele e agora atual noiva, a cantora de pós-gênero pop, que o ajudou muito na parte visual da sua persona, né? E também elaborar outras coisas de sonoridade também, até porque é muito interessante como os dois se conectam em vários sentidos, tanto na parte estética, como na abordagem transgressora e sem amarras de como colocar os seus sons. E aí justamente na questão do som, agora vamos caminhando já para o final aqui das coisas, o rap ele continua sendo uma parte muito importante da fórmula do Ghostmane, com ele alternando entre gritos mais agudos, falas mais anasaladas, arrastadas, gorgolejos guturais, como se tivesse, sei lá, dezenas de monstros e criaturas estivessem ali presos no corpo dele e quisessem sair desesperadamente. Mas Anti-Icon, ele implode ainda mais os alicerces do que a gente entende ser um álbum de rap à la Ghostmane. E é incrível isso aqui. A gente tem a combinação de rimas rápidas e afinação de guitarras em Lazareto, que torna as coisas muito mais próximas de um new metal, com pitadas ali do hip hop hardcore, do horror, a mistura dinâmica de hardcore e música eletrônica, mas de uma forma muito opressiva na faixa Sacrilege, lembra muito o que o Code Orange fez no seu já clássico Underneath, lançado esse ano. A batida violenta de ASMR, Antisocial Masochist Rage, evoca a mesma atmosfera reproduzida pelo Marilyn Manson, principalmente nos seus anos de ouro. Já em Calamity ele canta de uma forma muito mais rápida, quase como se fossem rajadas, e são complementadas essas formas de cantar aqui por violentas e insanas erupções de guitarra. Ele consegue aqui aumentar o seu som, que já era muito soturno e macabro, porrando um metal industrial dilacerado aliado a guitarras corrosivas, como se os membros do Nine Inch Nails e do 36 Mafia tivessem resolvido montar um supergrupo influenciado pelas mudanças sonoras atuais e querendo descarregar todos os seus demônios interiores num mesmo projeto, no mesmo álbum. E esse sendo seu projeto mais pesado até o momento, a sensação final também que ele usa aqui toda essa carga como se fosse um exorcismo de si próprio para poder tentar limpar o máximo das coisas que o afligem e o mantenha preparado para o futuro, para os seus próximos passos. Você vê nitidamente que o cara ele quer alcançar uma espécie de um estado de, mesmo que singelo, mesmo que rápido, mas ele quer
de paz, de tranquilidade e, sei lá, eu acho que é doideira você imaginar que as pessoas, elas gostam de viver atormentadas, sei lá, de que só por fazer arte, que quer que seja, o pensamento das pessoas, sacou? Isso faz muito mal às pessoas. E elas querem realmente estar de boa, assim. Só que um lance aqui, o equilíbrio de todos esses mundos, de todas essas ideias, todas as conotações aqui, você vê que para alcançar isso que ele quer, esse talvez nirvana de plenitude, ele tem que atravessar um grande inferno de provações. E que jornada fodida. Eu vou dar aqui nota 4 de 5 para esse disco. Baita trabalho com temas muito complexos e não abordado de maneira nem um pouco leviana, e que muitas vezes, inclusive, você precisa ter um pouco de estômago para poder se conectar com tudo aquilo que está sendo passado. Mas são essas pedradas, né, que fazem com que a gente consiga se tornar mais forte. Ele está conseguindo entender isso muito bem aqui nesse trabalho. Então, cambada, foi isso. Esse aqui foi outro reviewzinho. Se você curtiu, não se esquece de dar aquele joinha, de curtir, de assinar o canal, de compartilhar com o amiguinho, família, todo mundo que você gosta aí. Dá aquela moralzinha pra gente, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Fui.